Iniciando aqui o nosso segundo capítulo aqui da nossa série de como conseguir um emprego. Vamos aqui para minha tela. 6 tópicos serão abordados aqui nesses próximos 30 minutos. Tá? Vamos definir suas habilidades, qual profissão você se identifica, qual profissão você quer estudar, formação e conhecimento. Vamos aprender a descobrir como que você vai identificar os seus gaps e as pessoas são necessárias. Então agora você vai continuar a aula com o especialista, que é ele que faz parte do meu curso também, o Jefferson. Presta atenção em toda essa mega aula que ele tem para passar para você. Começar esse curso para você aprender a procurar emprego. Então presta atenção nessas etapas que eu vou passar. E a primeira etapa é o quê? Primeiro você tem que definir seus objetivos. Então, primeira coisa que você tem que entender, eu vou até escrever aqui para você entender, na etapa 1 do nosso curso que a gente vai ensinar, eu tenho a letra A, que vai falar o quê? Você tem que desenhar dentro de uma metodologia ou escrever, a gente vai disponibilizar depois uma planilha que você vai preencher essas etapas, você tem que falar quais são as suas habilidades, né? Então, primeira coisa, habilidades. Ah, não sei quais são as minhas habilidades, nunca pensei nisso. Pensem naquilo que talvez para os seus pais fosse um problema. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Um jovem, uma criança que se comunica muito na escola, ele fala demais e dá problema. Isso é uma habilidade que pode te ajudar no futuro, bem direcionada. Eu costumo dizer que uma pessoa que tem qualquer qualidade fora de equilíbrio, ela se torna um defeito. Quer ver um exemplo disso? Uma pessoa muito organizada, fora de equilíbrio, ela se torna um toque, né? A pessoa vai organizar demais, vai ficar meio pensativa, isso aqui está fora do lugar e às vezes não tem necessidade. Isso começa até a atrapalhar a vida pessoal da pessoa. Mas, analisando para o lado profissional, daquilo que a gente precisa responder, algumas questões que você tem que analisar. Ah, eu sou bom de desenho, sempre fui bom de desenhar, sou bom de matemática, sou bom de português, sou bom em comunicação, em criar relacionamento com os meus amigos, eu faço amizade com uma facilidade. Isso vai te ajudar a direcionar a sua carreira e a sua busca. Por quê? O melhor emprego, o melhor lugar assim, para você trabalhar, um lugar ideal para você ter resultado com pouco esforço, é algo que esteja alinhado com suas habilidades. Por exemplo, se eu sou bom de matemática, para mim ser engenheiro é muito mais fácil de uma pessoa que não tem habilidade em matemática, ela tem uma dificuldade em matemática. Existe um básico ali do que todo mundo tem que saber, né? As 4 operações básicas, função e outras coisas mais. Porém, eu tenho que saber que eu tenho habilidade e facilidade com números. E isso pode me direcionar para uma área financeira, para a área de engenharia ou pode ser até na área de desenvolvimento de software. Porque uma pessoa muito boa de cálculo vai entender muito de lógica. E lógica é a base de todo o desenvolvimento de software que a gente tem no mercado. Comunicação. Um bom vendedor tem que se comunicar bem, se relacionar bem. Uma pessoa, relações públicas, né? Uma pessoa que trabalha com RH tem que gostar de gente, gostar de pessoas, gostar de estar envolvido com pessoas. Então você precisa responder que a sua habilidade, que é aquilo que pode ser que seus pais visualizavam até como um defeito, mas você vê que é uma coisa natural sua, vem de você isso. Então, desenho, eu gosto muito de fazer viagens, eu gosto muito de... Porque se você trabalhar naquilo que você tem habilidade e você gosta, a tendência de você ser feliz é muito maior do que uma pessoa que vai trabalhar naquilo que ela não tem facilidade e aquilo que ela não gosta. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar e responder lá num documento que a gente, no final das etapas, vai ter a parte técnica, né? A parte que a gente vai ensinar vocês a preencher a planilha. O que eu sou bom? Quais são as minhas habilidades? E você vai descrever. Essas habilidades, mais pra frente, você vai entender como ela é importante para a gente definir qual é o emprego ideal para você, onde você vai ter menos esforço para conseguir mais resultado. Pensando nisso, avalie, se autoavalie. Quais são minhas habilidades? Aquilo que pode ser um defeito para as pessoas à minha volta, pode ser uma grande habilidade que vai ser algo estratégico na sua carreira profissional. Tá bom? Então pensem nisso. Pensem na habilidade e vocês vão conseguir direcionar qual é o emprego ideal para você trabalhar. Agora vamos continuar essa etapa e vamos para a parte B. Qual que é a parte B? Que é tão importante quanto a A. Você tem que saber, dentro da sua vida,
qual a profissão que você se identifica? Entendeu? Qual a profissão me identifico? Então, o que eu me identifico? Pode ser a profissão dos seus pais, pode ser algum trabalho que você observa que as pessoas fazem e você vê ligado isso ao sucesso. Você tem que entender o que você quer fazer, né? Tipo, qual o trabalho que meu pai faz? Meu pai é vendedor. Eu sempre admirei ele sendo vendedor. Isso direciona um pouco mais a sua carreira. Lembra que a gente falou na etapa de habilidades? Se eu tenho uma habilidade comunicativa, meu pai trabalha como vendedor, eu admiro o trabalho dele, eu acho legal, ou seja, eu estou 3 passos na frente de uma pessoa que não gosta de vendas, que não tem noção nenhuma do que é uma vida de vendedor. Então, eu tenho que entender qual é o trabalho dos meus pais, as pessoas que estão à minha volta que eu admiro, o que essas pessoas fazem que eu acho legal dentro da profissão delas. Então, entendendo isso, eu consigo também me entender, porque para você definir o que você quer, você tem que entender também que eu tenho certas admirações. Eu admiro um profissional por exemplo, um profissional de recursos humanos. Pô, a pessoa cuida das pessoas, está sempre bem relacionado. Isso é algo que vai me motivar a buscar essa carreira. Porque como toda carreira, eu tenho os altos e baixos. O que vai me manter dentro dela são aquilo que eu admiro, aquilo que faz eu me encantar por aquela profissão. Tem muita gente que define uma carreira pelo valor de salário. Isso é um erro, porque o salário, depois que você conseguir, a sua vida fica sem propósito, né? O seu trabalho fica sem propósito. Então, você tem que entender assim, as pessoas que eu admiro e que têm um sucesso e eu admiro esse sucesso. Por quê? Vai lá, você vai preencher na planilha, como eu já falei, a gente vai disponibilizar, vai colocar lá, eu admiro tal pessoa porque ele trabalha com isso. E isso vai te colocando num grau de entender-se a si próprio, do que eu acho legal, do que eu quero trabalhar, e aonde eu quero direcionar minha energia, melhor do que quem não admira ninguém. Então, por exemplo, você pode admirar um professor, né, e querer ser professor por conta disso. Você pode admirar um palestrante e querer ser palestrante, e aí você desenhar a sua carreira para isso. Eu posso admirar o meu pai, eu já tive clientes em que mulheres admiravam o pai que era desenvolvedor de software, e ela achava que não poderia ser. E depois ela entendeu que poderia, e ficou super feliz de poder seguir a carreira que ela admirava o que o pai fazia, o que o pai fazia aplicativos, criava sites, criava programas, e ela admirava isso, tinha facilidade com matemática e está tendo sucesso. Então, isso vai ajudar você a entender por que eu quero ir para tal área, por que eu quero trabalhar nisso, porque eu admiro isso que certas pessoas fazem, e essas pessoas têm sucesso. Então, pensem nisso. Etapa B. Qual a profissão que eu me identifico? Me identifico por quê? Porque eu vejo sucesso, porque meus pais fazem, porque aquele meu tio faz. Tente se perguntar isso e comece a escrever. Isso vai ajudar você a entender qual é a carreira ideal para você. Vamos entender agora qual a profissão eu quero fazer. Isso é bem profundo agora. Você tem que se analisar pensando em algumas perguntas que eu vou fazer e vão criar dúvidas na sua cabeça. Porque às vezes a gente tem 17 anos e alguém chega e fala, você tem que fazer vestibular e escolher as carreiras da sua vida. Essa era acabou, não existe mais. Eu não decido minha carreira com 17 anos e tenho que passar o resto da vida trabalhando nisso. Você pode decidir uma carreira com 17, com 19 mudar, com 22 mudar e de repente com 25 passar num The Voice e virar um cantor famoso. Não tenha como base uma carreira sólida para o resto da vida. Até porque o mundo está muito dinâmico e está mudando bastante. Mas tenha sempre essas perguntas. Então, a letra C, agora que a gente vai trabalhar nessa etapa, é o quê? Qual profissão quero fazer? Qual que eu quero? O que eu quero trabalhar, né? Então, a primeira coisa que a gente analisa é a profissão dos meus amigos. Às vezes o trabalho do seu amigo te traz admiração. Como eu falei na letra B, tem que analisar a admiração dos pais e tudo mais, mas pense nos seus amigos. O que os meus amigos fazem que eu acho legal? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de tecnologia, toda aquela questão de que horário flexível, home office, isso eu me identifico, eu acho legal. Anota lá, meus amigos trabalham. Eu tenho a maior parte dos meus amigos é advogado. Se você tiver inserido nesse mundo do direito e da advocacia,
É mais fácil para você. Não me identifico, eu gosto do trabalho do meu amigo. Meu amigo é piloto de avião, quero ser piloto de avião. Você tem que desenhar isso, escrever lá na planilha, vão ter as perguntas, as etapas e você vai preencher. O que e por quê, tá? E a segundo item é assim, profissão que acredito ser bem remunerada. Então, existem profissões no mercado que a gente tem a ilusão de que é bem remunerada, mas a remuneração está sempre ligada à raridade, né? Se são raras as pessoas que trabalham naquela área, e a outra questão que é muito comum quando se paga muito bem é o risco. Então, se você quer saber, uma pessoa que opera redes de alta tensão, ela ganha muito bem, mas o risco é altíssimo. E muita gente fala, eu não quero isso. Então, por isso que eu sempre falo, não olhe o salário, olhe aquilo que você quer fazer. Então, você tem que perguntar também, eu quero ganhar bem, uma profissão que é bem remunerada, até porque às vezes escolhem profissões que é mal remunerada e você vai estar insatisfeito o resto da vida. Então, nenhum demais, eu vou pelo dinheiro e também eu vou excluir questão do dinheiro. Não, equilíbrio. Pense no equilíbrio. Eu tenho que achar alguma coisa ali que eu consiga ter uma qualidade de vida, que eu seja reconhecido financeiramente. Lembrando que ganha mais quem tem raridade, quem é especialista, quem é disputado no mercado. Dentro disso, você tem que entender também qual é o meu propósito. Né? Eu nasci para quê? Eu sinto que o pessoal fala assim, meu chamado. Né? Eu sinto que eu tenho que fazer tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa, eu tenho uma tendência a fazer naturalmente tal atividade, porque esse é meu propósito. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar como cuidador de idoso, enfermeiro, pedagogo, trabalhar com criança, ensino fundamental, tem pessoas que se identificam porque sentem que isso é um propósito de vida para eles. Ele está construindo algo, ele faz parte de algo maior. Deixa anotado isso, né? Meu propósito, nem sei qual que é o meu propósito, não tem problema. Mas quanto mais claro você tiver qual é o seu propósito, mais fácil de você conseguir ter resultado na sua profissão e conseguir o emprego que você quer. Sonho. Eu tenho um sonho de ser um médico, eu tenho um sonho de ser um advogado de sucesso, eu tenho um sonho de ser um engenheiro e construir grandes obras. Isso está ligado também à sua motivação, à automotivação que você vai ter. Então, entender qual que é o seu sonho e qual é o seu propósito vai ajudar você na hora de buscar uma profissão, encaixar esse sonho com o propósito da empresa. Eu quero ser engenheiro, mas eu vou trabalhar em outra área. Não, você tem que começar já a direcionar a sua carreira para aquilo que é seu sonho, para aquilo que é seu propósito. E você tem que se realizar com o trabalho. Quando a gente faz algo que é nosso, está ligado ao nosso sonho, direcionado ao nosso sonho, e também é ligado ao nosso propósito, normalmente eu me realizo apenas pelo trabalho. Eu não preciso ter uma remuneração muito grande. Eu tenho uma realização pessoal por fazer aquilo. Se eu fizer muito bem feito, que é uma tendência para quem faz o que sonha e que é propósito de vida, e que se identifica e que gosta, fazer bem feito é algo comum, é padrão. O padrão dele vai ser fazer bem feito. Porque ele gosta, porque ele tem prazer, porque aquilo realiza ele. Muitas pessoas desistem de certas carreiras muito bem remuneradas para ir para outras, para buscar a autorrealização. Por isso que é tão importante você saber o que me realiza. Aonde eu me sinto realizado? Eu não tenho nem noção, não sei o que é isso. Mas comece a pensar. Deixa essa pergunta no ar para você entender assim, me realizo cozinhando. Vai fazer área de gastronomia. Isso vai te fazer... mas eu não gostaria de trabalhar numa cozinha. Então, tudo isso você tem... Me realizo... Eu tive um aluno que fazia pós comigo e ele se realizava fazendo churrasco. E hoje ele é churrasqueiro profissional. As pessoas pagam ele para fazer o churrasco nas festas, né? Ele chega num almoço de família, ele vai para a churrasqueira, ele leva todo o aparato dele, ele faz um churrasco maravilhoso e não falta cliente. Ele se realiza vendo as pessoas comerem e falarem para ele, cara, que gostoso isso aqui, nossa, esse corte, essa carne. Então, isso realiza ele. E além disso, ele ganha dinheiro. Por quê? A realização pessoal, quando eu tenho ela, eu tendo a fazer algo melhor. E somando a tudo que eu venho falando nessa etapa 1, se todos os pontos estiverem alinhados, as chances da sua remuneração ser maior, porque você vai fazer um trabalho espetacular, naturalmente, são muito maiores. Quem se dedica a algo que gosta, ele tem a tendência a ser mais rápido de buscar o resultado na carreira. Porque as horas vagas dele, ele está lendo sobre aquele assunto.
E isso ajuda muito, né? Porque você não vai ganhar bem pelo que você faz no dia a dia do trabalho, mas sim pelo que você faz além do trabalho. Aquilo que busca conhecimento, aprendizado. Isso daí ajuda muito você a melhorar o seu ganho financeiro, a sua realização pessoal, porque uma parte do que você ganha é realização pessoal. Então essa pergunta é tão importante. O que me realiza? Então, fazendo essa etapa, para fechar toda essa etapa, você tem que fazer as 3 perguntas. Quais são minhas habilidades? O que eu gosto, ou vejo, eu identifico dentro do meu âmbito pessoal ou do conhecimento que eu tenho adquirido durante a minha vida, que eu admiro e eu gostaria de fazer, vá conhecer essa profissão. E principalmente, qual é o meu sonho, meu propósito e que vai me realizar como pessoa. Porque a sua profissão, como você vai trabalhar às vezes a vida toda ligado àquela realização pessoal, é muito melhor você trabalhar em algo que você gosta e que te faz bem. Então, seguindo essa etapa, finalizando isso, são essas 3 perguntinhas que tem que ficar no ar. Etapa 2. Prestem atenção que essa etapa é séria, o negócio agora ficou sério. Não que o outro não seja, mas... Etapa 2. Formação. Pessoal, muita gente pergunta, principalmente a galera de tecnologia, eu tenho que ter formação para trabalhar na área? Eu preciso ter certificação? Olha, isso depende de cada empresa, porque cada empresa tem seu plano de cargos, cada empresa tem seu plano de salarial. Algumas empresas exigem uma formação de curso superior, outras não. Existe uma mobilidade, uma tendência do mercado a aceitar formações menores, mas existem empresas, grandes empresas ainda, que a formação é importante, porque existem base curricular que serão utilizadas dentro da empresa. Eu não vou me aprofundar nesse tema, mas isso daí é um vídeo futuro que a gente vai fazer, mas eu vou seguir a linha do quê? Da formação, para vocês como analisar a sua formação comparado com o emprego que eu quero. Então eu fui lá e escolhi uma empresa que eu quero trabalhar. Fui lá e escolhi, eu quero ser um desenvolvedor em Go do Google, né? Meu sonho é trabalhar no Google. Então a primeira coisa que você tem que olhar, você vai escolher algumas pessoas que trabalham lá na área e essas pessoas você vai verificar. Eu tenho os conhecimentos, que é o item A, né? Eu tenho os conhecimentos... Eu tenho os conhecimentos necessários para atuar naquele cargo, naquela área, para poder participar de um processo seletivo naquela empresa? Se você diz que não, acabou. Vai fazer a sua lição de casa, depois você volta para concorrer numa vaga dessa empresa. Ou você vai procurar em outras empresas, para você também não ficar parado, e paralelamente a isso você vai criando, fechando essa formação. Então, a primeira coisa que você tem que pegar eu tenho uma pessoa, eu vou lá no LinkedIn ou outra plataforma e pego aquele cargo e seleciono, comparo a minha formação, o que eu tenho de formação, com o que é necessário para aqueles cargos da empresa que eu tenho interesse. Tudo que eu não tiver, eu tenho que fazer. Mas as empresas estão falando que estão contratando mais por comportamento do que por conhecimento. Verdade. Porém, em certos cargos, a exigência de formação é enorme. Como nós temos alguns cargos aí, o cara tem que ter formação na área de segurança, certificação na área de segurança, ou, por exemplo, algum profissional, tipo, para advogar, você tem que ter OAB. Então, não adianta, você vai ter que... Eu quero ser um advogado de sucesso, então eu tenho que fazer o curso de Direito, tirar o exame da ordem para poder advogar. Então, essa carreira precisa de formação. Eu quero ser vendedor. A maioria das empresas não precisa ter formação. Porém, se você tiver formação em comunicação, comércio exterior, área de administração, te ajuda comparado a outros candidatos. Mas sempre analise. Quando aquela empresa abre uma vaga, quais são os requisitos daquela vaga? Requisitos de conhecimento. Formação superior em tal área ou áreas afins. Pós-graduação, MBA, curso de oratória. E coloque comparado ao seu currículo. O que eles pedem e o que eu tenho. O que eu não tenho, eu já tenho que pensar. Mas sim, a formação deve ser desenhada de acordo com o que eu estou desenhando para a minha carreira. Engenharia, medicina, área de enfermagem, área de desenvolvimento de software, né? Existem cargos aí que a gente precisa de formação. Não dá para ter uma pessoa atuando sem formação.
E se você também quer crescer na carreira, eu quero uma área de liderança, de gestão, provavelmente você vai ter que ter cursos de gestão para poder participar de um processo seletivo. Senão na hora que o RH pegar seu currículo lá, já vai olhar esta informação. Esse não tem, você já está eliminado. É simples assim, porque o mundo está muito rápido e não dá tempo do RH ligar e perguntar se você sabe, não sabe fazer. A referência vai vir depois. No começo, é olhar papel e tem, não tem, já está eliminado, tá? Então a eliminação mesmo, o critério é esse. A empresa exige conhecimento, não tem nenhum requisito que a área técnica disse que não é exigível, pode vir sem essa formação que a empresa vai dar, o RH ali, o pessoal que está fazendo a seleção, não é nem o recrutamento ainda, está só selecionando o currículo, já vai te eliminar, tá bom? Então analise sua formação direcionada àquilo que você quer ir, à empresa que você quer ir. Letra B. Pensando agora que eu já tenho a formação, mas eu tenho que analisar outros quesitos. A letra B são os gaps, né? O que são os gaps? Eu levantei a informação de que naquela área eu posso trabalhar com... vamos falar da área de desenvolvimento, vocês vão entender um pouco mais. O cara tem que ter formação. Beleza, eu tenho a formação. Mas existem ferramentas específicas daquela empresa. E eu tenho que analisar, tá, eu sou um desenvolvedor Java, eu sou um desenvolvedor PHP, ok. Mas existem ferramentas de framework, de banco de dados, que eu tenho que conhecer, senão não consigo trabalhar dentro daquela empresa. Isso é uma das questões. Então eu tenho a formação, mas eu não tenho isso, isso é um gap. Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que buscar esse conhecimento no mercado. E nada impede de eu estar trabalhando numa empresa e querer mudar de área ou ir para outro setor ou mudar de empresa. Então eu tenho que analisar isso. Quais são as ferramentas que eles exigem? Eu tenho um item, não tenho todos. O gap é a diferença. Então você tem que trabalhar esses gaps. Existem gaps comportamentais também, mas eu não vou entrar nisso agora, porque às vezes tem empresa que exige um nível de resiliência. Ah, como que eu avalio resiliência? Mais para frente eu vou falar sobre isso em umas outras etapas mais para baixo, que na parte mais psicológica. Mas hoje a questão é conhecimento. A empresa exige certo conhecimento. Beleza, eu tenho. Dentro desses conhecimentos, a empresa tem alguns, como se diz, conhecimentos desejáveis. São os meus gaps. Pode ser um gap de experiência, pode ser um gap... Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que mapear. A planilha que a gente vai disponibilizar para vocês e vai ensinar na aula final ali de cada etapa, é para você preencher isso. Eu tenho e você tem que saber. Eu estou quanto? 80%? 70%? Acima de 80% é legal você participar de um processo seletivo, você tem mais chance. Agora não, eu tenho 50% do que exige para aquele cargo. Cara, volta para casa, vai fazer a lição de casa, vai ver aquilo que você não sabe, vai se preparar, vai fazer outros cursos, porque você precisa entender. Existem muitas empresas que pedem banco de dados MySQL, outras pedem Oracle e assim vai. Então eu tenho que entender todas essas ferramentas além da linguagem que eu desenvolvo. Ou, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha, vamos pensar num dentista. Eu estou contratando um dentista e ele tem que entender de ortodontia. Então, assim, eu tenho a formação de odonto, né, odontológica, mas eu não tenho uma pós ou uma especialização em ortodontia. Então, naquela vaga daquela empresa, eu não vou passar. Não adianta, o recrutador vai olhar e vai falar assim, ó, até você ter essa formação, a empresa precisa ter resultado. E às vezes em algumas empresas você não vai conseguir nem atuar, porque você não tem aquilo lá. Então pensem nisso, eu tenho que saber qual que é o meu gap que falta para estar 80% dentro daquela empresa, daqueles requisitos que eles pedem. Aí eu posso participar do processo seletivo. Ok? Letra C. Na letra C eu vou falar para vocês o seguinte... além de tudo que a gente falou na letra A, na letra B, dos gaps, o que ajuda muito as pessoas a entender o que é real necessidade de cada empresa, de cada vaga, são as pessoas, né? As pessoas que trabalham dentro daquela organização. Ah, eu tenho um amigo que trabalha naquela empresa, ele vai me ajudar a entender quais são os requisitos que são chave para o fechamento de uma contratação. Porque às vezes você pega alguns requisitos que a gente vê no mercado, aí a empresa exige um monte de coisa, mas o colega que trabalha lá dentro vai falar, cara, se tiver isso e isso, eles vão te contratar. Então, eu tenho conhecimento, eu vi alguns gaps, converse com alguém
que esse alguém vai falar assim, ó, esses 2 gaps já participa do processo que eles são decisivos, né? Por exemplo, um gap pode ser um inglês, né? Eu não tenho inglês. Então nem participa. Eles vão exigir inglês, talvez até a própria entrevista vai ser em inglês. Eu vou colocar inglês fluente, mas não é. Não façam isso. Isso é péssimo. Então, eu tenho um amigo que trabalha na empresa. Eu vi meus gaps, eu já tenho alguns conhecimentos, mas eu não tenho recurso para investir em todos os gaps que estão pedindo. Conversa com esse colega, ele vai te ajudar a entender quais são os requisitos realmente que dão mais chances de fechamento, porque hoje em algumas profissões tem falta de mão de obra, então às vezes o recrutador ele vai falar assim, se o cara tiver isso ele está contratado, né? Ou ele vai para a segunda etapa. Então escolha pessoas que podem te falar como que é lá dentro da empresa, o que realmente é importante para a atuação dentro daquela organização ou para entregar aquela tarefa. Se você entender isso muito bem, na hora que você for para uma entrevista ou for encaminhar seu currículo, depois a gente vai ter umas explicações sobre currículo, você vai escrever já direcionado, porque o que acontece no dia a dia? O recrutador pegou vários currículos. O cara fala assim, eu sou engenheiro de software e eu sei desenvolver em C#. Aí o outro coloca assim, sou desenvolvedor, desenvolvo em C#, mas eu conheço MySQL. E aí tem um requisito MySQL é super, tipo, o cara técnico lá falou pro RH, se o cara tiver, já chama pra entrevista. Esse cara eu já vou chamar. Esse aqui não colocou, eu não vou chamar. Então, por isso que é legal você ter uma pessoa lá dentro para te passar as dicas de como que é o dia a dia naquela empresa, como que as coisas funcionam. Então, fiz o meu conhecimento, fiz os gaps que são necessários, vê quanto custaria investir nisso, em tempo e tudo mais. Vai em cima das pessoas, os colegas ou os contatos que você trabalha. Por isso que é legal ter bastante conexão no LinkedIn, porque às vezes você conhece a pessoa, mas não tem tanto contato e ali você começa a puxar assunto, ele pode te ajudar. Nós estamos num mundo muito conectado, então se você tiver pessoas que trabalham dentro de uma empresa que você tem interesse ou de uma área que você tem interesse, ele vai te direcionar para dentro dos gaps que vão te ajudar a encontrar o emprego ideal, o emprego desejado, para você começar a atuar na área. Pensem nisso e trabalhem isso também. Gostaram do conteúdo? Agora a gente vai mandar, daqui a 2 dias, nós vamos liberar a nossa 3ª aula. Vai ser enviado para o e-mail. Fica esperto, daqui a 2 dias vai ser liberado. Vem correndo para você ter mais uma mega aula de como você vai conseguir seu emprego.